Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um tema da Palavra do Senhor. E é um tema bastante difícil, complexo, que eu preciso que você preste bastante atenção, se necessário, esteja assistindo o vídeo várias vezes. Nós vamos falar sobre o que virá depois do arrebatamento da igreja. Como nós já abordamos em outros temas, algumas partes sobre isso, especialmente a questão dos pós-tribulacionistas que não acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, enfim, nós abordamos em outro vídeo, então nós não vamos aqui repetir aquilo que já foi dito. Nós vamos estar trabalhando, porque nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, depois Cristo volta e pisa na terra. Então no arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses, ele até tem um próximo vídeo, nós também vamos falar bem sobre essa diferença. Em 1 Tessalonicenses, que foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, a revelação do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo, que Jesus vem até as nuvens e arrebata a igreja, né? Arrebata os santos, como está lá. E na volta gloriosa, cumprindo o texto de Mateus, Zacarias, ele virá e pisará em Jerusalém, virá no final da grande tribulação, quando o anticristo e as nações confederadas invadirem Israel, coisa que nós já estamos vendo que a coisa já está alinhando, mas ainda está longe desse tempo profético. Então, após o arrebatamento da igreja, esse interlúdio, esse espaço entre o arrebatamento e a volta gloriosa, o retorno de Cristo, o que acontece? O que vem depois? Então vamos lá, o que virá depois do arrebatamento da igreja? Primeiro, há a necessidade, nós temos que compreender que há a necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa. Isso também poderia ser uma pergunta. Há a necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa de Jesus? Um estudo mais cuidadoso das Escrituras demonstrará que é totalmente necessário que haja um intervalo entre o arrebatamento da igreja e a volta gloriosa de Cristo para estabelecer o milênio. Esse interlúdio, que é uma palavra de teatro, né, que significa um intervalo entre duas cenas, é essencial para acomodar o cumprimento de 3 eventos que a Bíblia situa depois do arrebatamento, mas antes do retorno de Cristo. Desses 3 eventos proféticos que precisam acontecer, e que se o arrebatamento e a volta gloriosa forem um evento só, eles não terão espaço. O primeiro é o Beima, o tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios 5,10, aqui na tradução da Almeida Corrigida Fiel, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A palavra devemos, die em grego, significa necessidade estabelecida por lei e por justiça. Significa necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus. Terceiro, significa é algo obrigatório, algo que se é forçado a fazer. Então, comparecer ao tribunal de Cristo é algo forçosamente por lei que todos os cristãos arrebatados, mortos ressuscitados e os vivos transformados irão de fato comparecer. Portanto, eu, você e todos aqueles que estejam prontos. Vamos lá. Comparecer traduz aí o verbo grego phaneru, que significa ser manifestado, ser conhecido por suas palavras, ações, e seu caráter será revelado. Também significa, o segundo significado, é exibir em público, a própria pessoa mostrar abertamente. Então, o texto fala de uma maneira bem simples. O tribunal, a palavra tribunal é beima em grego, que significa uma tribuna, o assento oficial de um juiz, que também era um tribunal onde se tomavam decisões oficiais. Então vamos lá. Todos os cristãos arrebatados terão que comparecer ao tribunal de Cristo no céu, para serem avaliados e recompensados de acordo com tudo o que você fez para o Senhor Jesus. Na verdade, o tribunal de Cristo não é para condenação. Nenhum cristão, nenhum crente arrebatado vai sofrer algum tipo de punição. Nós seremos galardoados por aquilo que a gente fez, ou não seremos, né? E isso será se não fez nada. Em Romanos 14, versículos 10 e 12, a King James Fiel traduz: mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então é uma prestação de contas e vamos ser galardoados, correto? Não é a mesma coisa que o juízo das nações e também o juízo do grande trono branco, que não é o tema aqui. O que você fez para o Senhor Jesus com todos os dons e talentos que ele te deu?
Tudo será. Mateus 25, 19 e 20 ele fala: depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. E isso é a regra geral, não é? Até na parábola das minas ele fala do dinheiro, até o dinheiro que Cristo deu para você, você vai ter que trazer e produzir frutos dignos do reino de Deus. O que você fez para o Senhor Jesus com o dinheiro que ele te deu? Em Lucas 19, 23, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Por que não puseste, Jesus vai perguntar isso para todos nós, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com os juros? Deus é dono do dinheiro e vai julgar a cada crente pelo uso que fez do dinheiro que ele deu para cada um administrar. Então tudo que você recebe, que você ganha nas suas comissões, tudo é dinheiro dado por Deus. E nós temos que usar isso de alguma maneira, render frutos no reino de Deus. Em Lucas 16, 10, 12, na tradução da King James Fiel, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Então, ele fala exatamente isso. Hoje nós temos coisas que a gente não vai levar, então não é nosso. Então nós estamos aqui administrando os bens do Senhor. Um quarto ponto. O que você fez com seu corpo para seus irmãos? Aí nós vamos ler na tradução da King James Fiel, Mateus 24, do 45 ao 51. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também, um quinto ponto, todo o seu esforço, todo o seu trabalho na obra do Senhor serão recompensados por Jesus. Isso é uma garantia que ele nos dá em 1 Coríntios 4, 5, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, nós devemos ficar certos de que Deus recompensará os nossos trabalhos. Aqui não tem nada a ver com salvação, ok? Um sexto ponto. Todo o tempo que você gastou no discipulado, na obra de Deus, serão recompensados por Jesus. Em Hebreus 6,10, na King James Fiel, traduz assim: porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto ministraste aos santos e ainda os servis. Isso é muito importante. Muito bem. Então aí deu para ver o primeiro evento. Então o primeiro evento profético é o tribunal de Cristo, o Bema. O segundo, importante que vai acontecer, as bodas do Cordeiro, correto? Apocalipse 19, 7 e 8, na tradução da Almeida Corrigida Fiel, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Esse texto fornece apoio adicional para a tese de que o tribunal de Cristo ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e o retorno, o retorno, né? O Paul Benware, ele resume bem esse argumento. Ele diz assim, no manual da escatologia chamada, na página 293, ele diz assim: a igreja já recebeu seu galardão em Apocalipse 19:8, onde João afirma que para vestir-se foi-lhe dado, a igreja, né, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justos dos santos, não, de justiças. As roupas representam as recompensas. O fato de a noiva estar usando os seus lindos vestidos indica que ela já recebeu seu galardão por atos de justiça. Portanto, o tribunal de Cristo precisa acontecer antes da segunda vinda, mas depois que a igreja tiver sido levada ao céu pelo Senhor Jesus. A entrega de galardões aos crentes
presume que algum tempo deve ter passado, e um arrebatamento que acontece antes dos últimos 7 anos concede o tempo necessário para isso. Fecha aspas. Uma vez que a igreja recompensada acompanhará Jesus em seu retorno para a terra, no Apocalipse 19:14, é preciso que ela tenha subido aos céus algum tempo antes. Note que a apresentação da noiva para Jesus não acontece nas nuvens ou na terra, mas acontece no céu. Será uma ocasião de grande alegria. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. As bodas do Cordeiro exigem que se passe algum tempo entre o arrebatamento e o retorno ou a volta gloriosa, para que a noiva possa estar no céu para as bodas e ser vestida de linho fino, antes de voltar acompanhando Cristo de volta à terra, no final da grande tribulação. A presença da igreja noiva recompensada no céu antes do retorno à terra com Jesus na volta gloriosa é um obstáculo difícil de explicar para os pós-tribulacionistas, porque não haveria tempo hábil para esses dois eventos. Também um ponto importante disso aí, precisa haver povo para o milênio. Em Isaías 65, versículos 20 ao 25, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É necessário que hajam muitas pessoas para povoar o reino messiânico, o milênio. É preciso que hajam pessoas que entrem nesse reino em corpos humanos não glorificados, pois somente esses poderão ter filhos para povoar o reino. Uma vez que nós recebemos o corpo da eternidade, questões sexuais, de reprodução acabaram, né? Seremos aí exatamente como os anjos, né? Não teremos reprodução. O problema vem do fato de que a Bíblia ensina que quando Cristo retornar à terra, primeiro, os santos do Antigo Testamento, os crentes da era da igreja, os cristãos mortos durante a grande tribulação entrarão no milênio com um corpo novo, glorificado. Mas quem chegar à fé em Cristo durante a grande tribulação e viver até a segunda vinda entrará no milênio de Cristo com seu corpo humano natural. Durante o milênio são eles que atuarão como agricultores e construirão casas. E também terão filhos que ajudarão a povoar o reino do Senhor e viverão muitos anos, como nos tempos antes do dilúvio, mas terão uma vida mortal. O Dr. John Walvoord capta a essência do problema. Abre aspas. A melhor resposta para o problema de quem habitará a terra durante o milênio é muito óbvia. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, haverá tempo suficiente para uma nova geração de crentes surgir dentro dos povos judeus e gentios e se qualificar para entrar no reinado milenar por ocasião da segunda vinda de Cristo. 299, o Walvoord, o arrebatamento, página 100, 102, ênfase no original. A questão de como o reino do milênio será povoado não prova que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas é consistente com ela. Milhões de pessoas na Terra serão salvas nesse intervalo de 7 anos, entre o arrebatamento da igreja e o retorno de Cristo, na volta gloriosa. Aí vem a pergunta, como entender 1 Tessalonicenses 4 e o problema de Mateus 25? Nós vamos ler aí nas traduções da Almeida Corrigida Fiel. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mateus 25, 31, 33 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Essa é a maior dificuldade para os pós-tribulacionistas. Nessa Assembleia das Nações, os cristãos são chamados por Jesus de ovelhas, e os ímpios de bodes.
Se o arrebatamento ocorrer após a grande tribulação, no momento em que Jesus estiver voltando para a terra, em sua volta gloriosa, isso significa que as ovelhas, à sua direita, terão sido arrebatadas para se encontrar com ele nos ares. E nesse caso ficarão apenas os bodes à esquerda. Não haverá necessidade de separar ninguém e, portanto, esse texto de Mateus 25 ele não se cumpre, correto? Não há jeito do arrebatamento remover as ovelhas e ainda tê-las presentes na terra imediatamente depois do arrebatamento a fim de ser julgadas. Quer dizer, arrebata, depois devolve para ser julgada e separado. Não tem jeito. Elas têm que ser uma nova geração. Então a igreja tem que ser arrebatada antes. John MacArthur e Richard Mayhew, eles sugerem o seguinte, abre aspas, se o arrebatamento acontecer junto com a vinda pós-tribulacional de Jesus, a subsequente separação das ovelhas e dos bodes em Mateus 25, 31, 46 seria redundante. John MacArthur e Richard Mayhew, no Biblical Doctrine, Withen de Crossway, página 900. Não haverá nenhuma necessidade de separar as ovelhas dos bodes, porque o arrebatamento já fez isso quando aconteceu. Somente colocando a profecia do arrebatamento antes da grande tribulação prevê tempo para que muitas pessoas na terra ainda sejam salvas durante a grande tribulação, pela pregação dos 144 mil judeus e dos 2 profetas. Esses santos, descritos em Apocalipse 7, 14 e 15, serão então as ovelhas de Mateus 25, 31, quando Jesus retornar. Portanto, o arrebatamento da igreja necessariamente tem que acontecer no tempo profético antes da grande tribulação, para que todos os demais eventos sejam plenamente entendidos em seu cumprimento, entre eles o julgamento das ovelhas, cristãos salvos durante a grande tribulação, e os bodes, os ímpios vivos após a grande tribulação. Uma 8ª pergunta. Quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação? Aí é um fator a ser analisado. Quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação? O falecido pastor Tim LaHaye gostava de destacar que, historicamente, a crença no retorno iminente de Cristo produziu 3 efeitos vitais nos cristãos em suas ideias. Tim LaHaye, no seu livro Who Will Face the Tribulation? Quem enfrentará a tribulação? Página 19. Ele registrou os seguintes resultados positivos e benéficos da perspectiva do arrebatamento pré-tribulacionista, como eu creio. Primeiro, ela produz vida santa em uma sociedade corrompida. Acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento certamente pode inspirar a pessoa a cultivar um grau maior de prestação de contas em sua vida. E é justamente isso que o apóstolo Pedro ensina, em 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E também o apóstolo João, citando 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A expectativa do crente em estar em Cristo, seja no arrebatamento, seja pela morte, causa em seu coração o desejo de viver de forma pura e santa e dar frutos. Deveríamos ficar mais preocupados com o cristianismo indolente e morno, que não leva a sério a possibilidade de Cristo voltar, como bem ensinou o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, na tradução da Almeida Corrigida Fiel. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós cristãos temos que ser santos, como ele é santo. E aí podemos citar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro arremata o aviso, em 2 Pedro 3, versículos 11 e 12, na tradução da King James Fiel. Visto então em que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão. Segundo, ela produz uma igreja evangelística. A igreja primitiva era uma comunidade evangelística. No dia em que nasceu, em Atos 2, com 120 pessoas, foram acrescentadas 3.000. Lá em Atos 2, 41 diz, na tradução da Almeida Corrigida Fiel.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O primeiro resumo escrito sobre a igreja em Jerusalém observa o que? Lá em Atos 2,47, na tradução da Almeida Revista Atualizada. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem crê que Jesus fará o arrebatamento da igreja para que os fiéis estejam para sempre com o Senhor, e que pode fazer isso a qualquer momento, sente-se fortemente motivado a compartilhar sua fé com familiares, amigos e com quem mais ele puder alcançar. Ainda mais agora com o advento das redes sociais e seu poderio de alcance. Alguns dizem que isso é um ponto fraco da perspectiva pré-tribulacionista, mas o fato é que a Bíblia ordena a todos os cristãos que evangelizem. Independente de crer ou não no arrebatamento, os crentes são chamados a pregar o evangelho, não ficar bebendo, dançando e cantando. Devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que fala em Romanos 1,16, na tradução do Almeida Corrigida Fiel. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Terceiro ponto. Ela encoraja os cristãos a desenvolver amor pelas missões mundiais. Além de produzir uma igreja evangelística, a crença de que Jesus pode voltar a qualquer momento encoraja a adotar uma atitude de amor pelo ministério missionário mundial. Estas foram as últimas palavras de Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É possível que haja uma forte correlação entre a atividade missionária do século I e o movimento missionário global do século XX. Em ambos os contextos históricos, a consciência de que Jesus poderia voltar a qualquer momento levou muitas pessoas a viajar a fim de compartilhar as boas novas de Cristo. E quem não pôde viajar ajuda financeiramente a quem pode fazer missões. Quer dizer, hoje quem não pode ajuda quem pode fazer, né, ou quem está disposto. Norman Geisler, ele observa o seguinte, abre aspas, quando a pessoa acredita que seu tempo é limitado e que Cristo pode aparecer a qualquer momento, ela terá um senso maior de urgência em relação ao evangelismo. Mas a urgência é muito maior quando a pessoa acredita que pode estar o tempo todo diante de sua última oportunidade para alcançar alguém. Não é coincidência que tantos movimentos missionários modernos, como William Carey, David Livingstone e Adoniram Hudson, e esforços evangelísticos de Billy Sunday, D.L. Moody e Billy Graham tenham sido liderados por pré-tribulacionistas. Norman Geisler, fecha aspas, né? Why hold to a pre-mill view? Podemos acrescentar a esta lista pastores pré-tribulacionistas proeminentes como Finis Junius Dake, da Bíblia de Estudo Dake, Jimmy Swaggart, que ainda é vivo, da Bíblia de Estudo do Expositor, John MacArthur, da Bíblia de Estudo MacArthur, David Jeremiah, Charles Stanley, Tony Evans, Jack Graham, Robert Jeffress, Chuck Swindoll, etc. Uma lista de homens de Deus. Billy Graham foi o maior evangelista do nosso tempo. Foi conselheiro espiritual de diversos presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Billy Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. A partir de 2008, a audiência de Billy Graham, de Graham's Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. E era um homem que acreditava no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E o notável missionário David Livingstone, que merece um capítulo especial nesse vídeo. A história dele é fantástica. David Livingstone nasceu na Escócia em 1813. Em sua mocidade, ele decidiu a propagar o cristianismo na África e tornou-se o maior missionário que aquele continente já conheceu. Percorreu todo o interior da África, onde perdeu sua própria esposa, vitimada por uma febre fatal. Mesmo assim, continuou sua missão de pregar o amor de Cristo. Os nativos encontraram David Livingstone morto e ajoelhado ao lado da cama, na aldeia do chefe tribal Chitambo, no momento de sua partida. Estivera conversando com Deus, de quem sempre falava aos nativos. David Livingstone morreu por desinteria e malária orando.
Na abadia de Westminster, ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra. Em seu túmulo foi escrito: o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua obra continua. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar o caminho de Livingstone na África. Quando começaram a falar de Cristo e de seu amor, ficaram surpresos ao ouvir os comentários dos nativos africanos. Nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco. Não é bem isso, disse um dos missionários. Estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos, explicaram os missionários ingleses aos africanos. O homem que você falou esteve por aqui também, responderam os africanos. David Livingstone teve uma vida tão exemplar que foi confundido com o próprio Jesus Cristo. Livingstone viveu e pregou esperando Jesus voltar a qualquer momento para o arrebatamento da igreja e hoje está com o Senhor. São essas questões que fazem a diferença na vida de quem crê no Evangelho verdadeiramente. Quarto ponto. E o que devemos fazer agora? As 7 ordens de Jesus. Uma vez que não é possível ter certeza a respeito de quando o propósito de Deus para a sua igreja estará completo, precisamos nos manter obedientes às ordens do Senhor em relação à igreja. Cristo deixou isso claro. Em Apocalipse 22:20, na tradução do Almeida Corrigida Fiel, ele diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Em Atos 1, capítulo 1, versículo 7, na tradução da Almeida Revista e Atualizada, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 2 fatos ficam bem claros. A data já foi marcada. Primeiro. Segundo, essa informação não compete a nós saber, porque até lá temos nossas responsabilidades a cumprir aqui na Terra. Então, em vez de ficar fuçando e tentando adivinhar quando ele volta, é melhor trabalhar para ele. Terceiro ponto. Os evangélicos gostam de servir a Deus à sua maneira, sempre inventando novidades, mas não obedecem a Deus naquilo que ele deixou na Bíblia. Embora não seja errado, Jesus não mandou fazer. Ele não mandou fazer oração para Jesus, ele não mandou orar no monte, na pedra, na rocha, na caverna, fazer teatro, show gospel, dança gospel. Isso é uma oferta de Caim, não de Abel. Nós fazemos e gostamos de fazer, mas ele não mandou fazer isso, não tem isso na Bíblia. Jesus deixou 7 ordens a respeito do que devemos estar fazendo, enquanto esperamos a sua volta. Primeiro, ser testemunhas de Jesus Cristo em todo o planeta. Em Atos 1:8, na tradução da Corrigida Fiel, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Segundo, pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Marcos 16:15, na tradução da Revista Atualizada, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Terceiro, pregar o arrependimento a todas as nações. Lucas 24:47, na tradução da Revista Atualizada. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Não a teologia da prosperidade. Quarto, fazer discípulos em todas as nações. Em Mateus 28:19, na tradução da Revista Atualizada. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, edificar a igreja sem medo do inferno. Mateus 16:18, na tradução da Corrigida da Revista Atualizada. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os cristãos que estão em Cristo estão se congregando e trabalhando na edificação do seu corpo, a igreja. Normalmente agimos como se o inferno estivesse atacando a igreja e nós estivéssemos tentando sobreviver. Veja, um ataque não é feito com portões. Este serve muito mais como meio de defesa. Jesus descreveu a igreja como a força ofensiva e o inferno na posição defensiva. Temos que saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a nossa missão. Sexto, negociar até que Jesus Cristo volte. Em Lucas 19:13, ele diz: chamou 10 servos seus, confiou-lhes das minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Temos que usar nossos dons, nosso tempo, nossas habilidades, nossos bens, dinheiro e recursos disponíveis para fazer a obra do Senhor até que ele volte para o arrebatamento, seremos arrebatados, de 1 Tessalonicenses. 7. Manter-se fiel até que ele volte. 2 vezes. Mateus 24:45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens.
Mateus 25, 20 e 21. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, duas vezes, ele dá essa chamada de atenção, através dessas parábolas, para que a gente tem que se manter fiéis. Quem é, pois, o servo fiel? Então, é isso que ele está nos ensinando. Jesus concluiu sua mensagem profética no Sermão do Monte das Oliveiras, insistindo com seus discípulos que continuassem seus serviços de forma fiel e sábia, mesmo que ele demorasse para voltar. Aqui te pergunta: como posso estar preparado? Primeiro, decidir agora a questão do seu destino eterno. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tradução da Revista Atualizada. Segundo, para conhecer pessoalmente a Jesus Cristo. Atos 2,38 na tradução da Corrigida Fiel. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Terceiro, você precisa fazer parte dos cristãos que estão em Cristo. Muito bem. Então ficou aquela questão, né? Qual que é a diferença entre arrebatamento e retorno? 2 voltas? Como é que a gente faz? O que de fato o 1 Tessalonicenses nos explica? Então isso eu vou deixar para um próximo vídeo, para não ficar maior. E nós vamos deixar isso para um próximo vídeo que nós vamos gravar. Já tem gravado, se eu não me engano, 2, né? Agora com o terceiro, depois o quarto. Mas eu estou separando os temas para ficar assim, mais fácil de ser assimilado, correto? Então nós vamos abordar isso. 2 vindas. Qual que é a diferença de arrebatamento, volta do Senhor? Como é que a gente vai analisar tudo isso? Então, a gente citou aqui os textos, mas não entrei no mérito da questão, porque nós vamos deixar para o último vídeo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Pode deixar o seu comentário para edificar a todos aqueles que estão acompanhando. Agradeço a você que tem assistido os meus vídeos. Se você não fez ainda e quiser nos ajudar, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Muito obrigado.